Plenário do Senado analisa afastamento de Aécio Neves, determinado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. 5 senadores a favor e 5 contrários discursaram na tribuna do Senado. CCJ da Câmara dos Deputados discute denúncia contra presidente Michel Temer. Relator recomendou a rejeição da denúncia. STF derruba a decisão do CNJ, que tinha anulado o concurso para cartórios do Rio de Janeiro. Na primeira turma, ministros absolvem deputado Benjamin Maranhão, acusado de corrupção passiva e fraude em licitação. Proprietário de prédio alugado pela Prefeitura de Florianópolis vai responder pelo não pagamento do IPTU. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O plenário do Senado Federal está analisando neste momento um afastamento do mandato do senador Aécio Neves, determinado pela primeira turma do STF. A repórter Viviane Novaes está no Senado e tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. A sessão começou pouco depois das 5 horas da tarde e 10 senadores vão falar. 5 contra e 5 a favor da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves e determinar o seu recolhimento noturno. Neste momento, quem está na tribuna é o senador Humberto Costa. Aécio Neves é acusado de pedir e receber R$2 milhões à JBS para pagar advogado de defesa na Operação Lava Jato. Bem, depois da fala dos 10 senadores, o plenário vai votar. São necessários 41 votos dos 81 senadores, contra ou a favor, ou seja, tem que ter a maioria absoluta. Se não tiver esse número mínimo de 41 senadores contra ou a favor, a votação será repetida. Ela terá que ser aberta e nominal por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está discutindo a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Eles são acusados pela Procuradoria-Geral da República de obstrução de justiça e de formação de organização criminosa. O caso foi aberto depois da colaboração premiada do doleiro Lúcio Funaro. A discussão deve se estender até amanhã e a votação do parecer na comissão está prevista para a noite de quarta-feira. A primeira turma do STF absolveu o deputado federal Benjamin Maranhão do Solidariedade da Paraíba. Ele respondia por crimes ocorridos na compra de ambulâncias do Sistema Único de Saúde. O deputado federal Benjamin Maranhão era acusado de corrupção passiva e fraude em licitação na compra de ambulâncias do SUS. Segundo a denúncia, ele fazia parte de um esquema que ficou conhecido como a máfia das ambulâncias. A relatora do caso, ministra Rosa Weber, explicou como o deputado teria sido beneficiado. A peça acusatória assenta que o acusado, Benjamin, teria recebido no ano de 2004 R$40 mil em propinas, dos quais 15 mil em espécie entregues no gabinete do acusado no Congresso Nacional em 21 de setembro de 2004, aspas, pelas mãos de Luiz Antônio Veduim. R$10 mil em espécie pelas mãos de Darcy Veduim, também no gabinete do acusado, em 15 de junho de 2004. E R$15 mil por via de Ronildo Medeiros, preposto do grupo Planã. A ação penal é um desmembramento da Operação Sanguessuga da Polícia Federal. Entre 2000 e 2006, os operadores do esquema teriam fornecido mais de 1.000 ambulâncias a vários municípios brasileiros. O prejuízo aos cofres públicos chegaria a R$110 milhões. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Marques, disse que os crimes em julgamento são de difícil comprovação, mas que havia documentos que registravam o pagamento de propina ao deputado Benjamin Maranhão e pediu a condenação do parlamentar.
todos lembram de como atuava essa quadrilha dos Vedoim, da família Vedoim. Eles criaram diversas empresas de fachada, empresas existentes, empresas em nome de laranjas, enfim, era um complexo de empresas que participavam fraudulentamente de processos de licitação para a aquisição dessas ambulâncias superfaturadas. Os prefeitos havia inicialmente um contato com os prefeitos, mas toda a articulação desses crimes era feito em comum acordo com um parlamentar. O advogado de defesa, Felipe Negreiros, alegou a ausência de provas e inocência do deputado e pediu a absolvição. Crime de corrupção é um crime gravíssimo. Ninguém aqui está dizendo que é imune a cometer falhas, atos errados. Mas, da nossa parte, eu posso garantir aos senhores, em nenhum momento nós fugiríamos das nossas responsabilidades caso estivéssemos errados. Estamos conscientes até das benesses legais que o cidadão tem quando se depara com os erros e assume. Mas nós não cometemos nenhum crime aqui. A relatora Rosa Weber propôs aos outros ministros a absolvição. Não há, na minha avaliação, e eu li os autos, prova suficiente a impor uma condenação, eu me resumo a propor a Vossas Excelências a absolvição do réu com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Os ministros seguiram a relatora e o deputado federal Benjamin Maranhão foi absolvido por unanimidade. Absolve o paciente, sendo que a ministra relatora e os demais integrantes, exceto o ministro Alexandre de Moraes, o fazem pelo inciso 7 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Sua Excelência conclui pela incidência do inciso 5º. A primeira turma também começou a analisar o pedido de extradição do argentino Gonzalo Sanches. Ele é acusado de crimes contra a humanidade por suposta participação em pelo menos 70 casos de tortura e desaparecimento de prisioneiros durante a ditadura militar. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo e o julgamento foi suspenso. E a segunda turma do Supremo derrubou a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que tinha anulado o concurso para cartórios do Rio de Janeiro. Em 2010, o Conselho Nacional de Justiça decidiu anular um concurso para cartórios do Rio de Janeiro, realizado em 2008, alegando que houve favorecimento a duas candidatas, que teriam relações íntimas com o presidente do certame, desembargador Luiz Sveiter. O relator do caso, o ministro Dias Toffoli, destacou que houve distorções na correção das provas das candidatas. De duas ordens as razões pelas quais o CNJ conclui pela necessidade de anulação do certame. A primeira, relativa à existência de relacionamento pessoal entre o presidente da comissão de concurso e duas candidatas. Uma classificada em 4º lugar, com a qual manteve o presidente relacionamento afetivo entre os anos de 2001 a 2007. Outra classificada em 2º lugar, no concurso com quem manteve o presidente da comissão relação de amizade e a quem teria favorecido na posição de corregedor local em designações anteriores para titularidade provisória de serventias extrajudiciais. De outra ordem é a conclusão pela existência de distorções na correção das provas subjetivas caracterizadas pela, e passo a transcrever, discrepância entre as notas atribuídas a respostas que se poderiam considerar igualmente corretas. De outro, a atribuição de notas altas a respostas discrepantes. A correção, tal como realizada, indicia favorecimento a candidatos em detrimento de outros, de modo a caracterizar grave violação aos princípios da moralidade, isonomia e impessoalidade. O relator votou para que o concurso fosse mantido para os candidatos sobre os quais não pairam nenhuma suspeita de irregularidade. Não há um único elemento na deliberação do Conselho que trace um liame concreto entre aquela primeira ordem de antijuridicidade, intuito de favorecimento pelo presidente da comissão,
e a aprovação dos outros candidatos. Mas os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello decidiram que o concurso deve ser válido para todos os candidatos. O ministro Ricardo Lewandowski destacou que muitos já tomaram posse há anos e que o Supremo não pode, neste momento, reavaliar provas para confirmar se de fato as candidatas foram favorecidas. As demais questões não podem ser examinadas aqui. Se houve de fato esse relacionamento, se houve, e a própria, insisto nisso, o próprio CNJ refutou a prévia entrega do gabarito e das provas e do gabarito ao presidente da comissão, de maneira que, por essas singelas razões, e peço escusas por um voto um tanto quanto atabalhoado, porque o faço de improviso, eu concedo integralmente a ordem. Também presente à sessão, o ministro Edson Fachin não votou porque se declarou impedido neste julgamento. O advogado Tiago Aragão, ex-sócio do escritório da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, foi absolvido da acusação de obstrução de justiça por falta de provas. A decisão é do juiz federal Marcelo Bretas. Tiago Aragão ainda responde a outro processo por lavagem de dinheiro. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Proprietário de prédio alugado pela Prefeitura de Florianópolis vai responder pelo não pagamento do IPTU. A gente volta já já. Em Santa Catarina, proprietário de um prédio alugado vai responder por IPTU que não foi pago pelo inquilino. O detalhe é que o local foi alugado pela Prefeitura de Florianópolis. O IPTU é um imposto que deve ser pago pelo proprietário junto à prefeitura da cidade. Mas caso o dono do imóvel resolva alugá-lo, essa obrigação pode ser repassada ao locatário, mediante o contrato, como explica este advogado. Toda essa obrigação adquirida pelo inquilino ou locatário através desse contrato possui base legal na própria lei do inquilinato. Então, ou seja, essas cláusulas são válidas e são passadas, esse custo é passado para o locatário. E quando, apesar de estar no contrato, o locatário não paga o IPTU? Foi o que aconteceu em Florianópolis. O imóvel estava alugado há 15 anos e quando foi desocupado, o dono descobriu uma dívida equivalente a 2 anos de IPTU. Pelo contrato, era o locatário quem deveria arcar com o pagamento desse tributo, mas não cumpriu com a obrigação. Depois que o imóvel foi entregue, a prefeitura executou o dono do prédio pelo não pagamento do IPTU. O curioso é que o locatário inadimplente era o próprio município, que havia alugado o imóvel particular. O caso foi parar na justiça. O dono recorreu ao STJ para discutir a cobrança relativa ao período em que a própria prefeitura foi locatária do imóvel e deixou de pagar o imposto. Para o locador, o município não deveria executá-lo por uma dívida que era dele. O relator da ação, o ministro Gurgel de Faria, afirmou não ser possível transferir por contrato a responsabilidade tributária estabelecida no Código Tributário Nacional, que é claro ao delegar o proprietário do imóvel como contribuinte do IPTU. O devedor legalmente previsto do IPTU é o proprietário. E, embora haja um contrato firmado entre as partes, essa cláusula contratual, pelo artigo 123 do Código, não tem a força de mudar o devedor por lei. Por isso que a Fazenda Pública foi buscar o IPTU, foi cobrar o IPTU, negativou o nome do proprietário e não do inquilino. Em decisão monocrática, o ministro Gurgel de Faria não reconheceu o recurso do proprietário. O entendimento foi confirmado pela primeira turma do STJ. O Ministério Público Federal questiona a omissão de órgãos públicos em obra de duplicação da BR-020, no trecho entre o trevo de acesso à cidade de Planaltina e a divisa do Distrito Federal com o estado de Goiás. Desde 2012, a rodovia é operada sem autorização ambiental. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal e o Instituto Brasília Ambiental devem cumprir as obrigações que foram previstas na licença ambiental para a obra de duplicação da BR-020. É o que pede a ação civil pública do Ministério Público Federal do Distrito Federal à Justiça. Há 5 anos, a rodovia é operada sem autorização ambiental. De 80 imposições previstas na licença para serem cumpridas,
menos de 10 foram executadas. De acordo com o MPF, a omissão dos órgãos públicos gera problemas ao meio ambiente. Não foram implantados programas de proteção à fauna e animais sofrem com atropelamentos. Na ação, o IBRAM deve, em 60 dias, apresentar um cronograma com a ordem de prioridade de cada medida prevista na licença ambiental. O Ministério Público propõe ainda que seja aplicada uma multa de R$ 5.000 por dia, caso as providências não sejam adotadas. O TSE nega registro da candidata mais votada nas eleições do ano passado para a Prefeitura de Rincão, em São Paulo. O plenário do TSE aceitou o recurso da coligação Responsabilidade e Respeito por Rincão e negou o registro de Terezinha Servidoni, eleita no ano passado para a Prefeitura da cidade paulista de Rincão. No recurso, a coligação afirmava que Terezinha teve as contas rejeitadas em 2012, quando era prefeita de Rincão. Ainda, de acordo com os adversários, ela estaria inelegível e não poderia ter disputado as eleições do ano passado. Ao analisar o caso, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram negar o registro de candidatura de Terezinha. Isso por considerar que a política foi avisada 5 vezes das irregularidades nas contas que foram reprovadas, mas não tomou providência. Tenho para mim, presidente e eminentes pares, que é gravíssima a conduta da candidata, porquanto gestora da coisa pública, pois praticou atos dolosos de improbidade administrativa consistentes em: primeiro, desrespeito à lei da responsabilidade fiscal, mesmo com sucessivos avisos de déficit em curso. Em síntese, com todas as vênias ao eminente ministro Napoleão Nunes Maia, dou provimento aos agravos regimentais para negar seguimento ao recurso especial de Terezinha e Inês Servidoni e manter indeferido seu registro de candidatura ao cargo de prefeito de Rincão, São Paulo, nas eleições de 2016. A empresa Anhanguera Educacional tem recurso negado no TST e terá de indenizar um supervisor de informática por ter usado com fins lucrativos aulas gravadas por ele, destinadas inicialmente apenas aos polos de ensino da instituição. No processo, o supervisor de informática afirmou que fez um acordo verbal com a faculdade para preparar 2 treinamentos sobre formatação de envio de correspondências, que seriam transmitidos ao vivo para todas as unidades da instituição. O trabalhador afirmou que ficou acertado que ele seria remunerado pelo uso de imagem e de voz, mas não foi acertado o valor. Ainda segundo ele, apesar de ter feito o acordo, nada foi pago. Ao contrário da sentença em primeira instância, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul entendeu que a faculdade devia sim indenização ao profissional e que não podia, sem autorização expressa do trabalhador, fazer uso da imagem ou da voz dele para fazer propaganda ou outro tipo de uso, especialmente com a finalidade lucrativa. No TST, a instituição apresentou recurso e afirmou que o pagamento da indenização era descabido, porque teria sido comprovado que o supervisor sabia que as gravações seriam usadas como ferramentas para ajudar a realização dos trabalhos da instituição. O relator do processo na 5ª turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, enfatizou, no entanto, que o TRT da 24ª Região deixou registrado que, apesar de o contrato verbal prever a exibição do vídeo apenas para os polos de ensino da faculdade, o material foi utilizado comercialmente e com fins lucrativos. Ficou mantida, então, a decisão de segunda instância, que condenou a faculdade a pagar a indenização com base na maior remuneração recebida pelo trabalhador durante a relação de emprego. Cursos oferecidos por tribunais do país capacitam milhares de servidores e cidadãos em diversas áreas. As aulas são presenciais e à distância e têm como objetivo melhorar a prestação jurisdicional. 383 mil pessoas se formaram em pelo menos um dos 894 cursos oferecidos por metade dos tribunais de justiça do país só no ano passado. A estatística foi divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça, que acompanhou as diversas modalidades ofertadas a cidadãos e servidores do judiciário. A gente percebe que o judiciário tem uma nova postura de reaproximar a justiça da sociedade e permitir que o cidadão, por exemplo, contribuir para o cidadão, que ele possa exercer sua cidadania de forma mais plena. O CNJ oferece um curso que é Conhecendo o Poder Judiciário e o papel do CNJ. Então, o cidadão começa a entender as instituições e como que se organiza toda a justiça. Então, de certa forma, está contribuindo para a cidadania dele. Quase 28 mil pessoas concluíram os cursos presenciais.
Já no ensino à distância, mais de 75 mil participantes se capacitaram. A maioria dos servidores prefere disciplinas do judiciário. Entre 2015 e 2016, foram oferecidas 73 mil vagas a mais nessa área. Nos temas de gestão, foram abertas 13 mil vagas a mais que no ano anterior. Os investimentos do Poder Judiciário em qualificação aumentaram 52%. Saltaram de 96 milhões de reais no ano passado para 147 milhões de reais este ano. Tudo para melhorar o desempenho dos servidores e, consequentemente, a prestação do serviço à população, conforme determina o Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é capacitar também os servidores para atuar como instrutores dos colegas no ambiente de trabalho. E a seguir, no próximo bloco do Jornal da Justiça. Bandeira vermelha deixa a conta de luz mais cara em outubro. A gente volta em instantes. A conta de luz está mais cara neste mês. O consumidor vai pagar uma taxa extra de R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos. É a bandeira vermelha. É a primeira vez desde 2015, quando o sistema de bandeiras foi criado, que a taxa mais cara, de R$ 3,50, é cobrada. A culpa é da seca. Como o país enfrenta uma forte estiagem que reduziu o volume de água das principais hidrelétricas do país, o governo precisa acionar as termoelétricas para atender a demanda. Para gerar eletricidade, essas usinas usam combustível, o que encarece os custos. A gente está numa situação de armazenamento muito baixa, o nível mais baixo da história do histórico de acompanhamento dos níveis dos nossos reservatórios. Boa parte das nossas térmicas estão acionadas, inclusive aquelas já mais caras. Então, a energia realmente está cara e o consumidor, no momento em que ele está consumindo essa energia, precisa ter essa informação para que possa consumir da maneira mais eficiente possível. O sistema de bandeiras funciona assim. Quando a bandeira está vermelha, é cobrada uma taxa de R$ 3,00 para cada 100 kWh de energia consumidos. Agora está em vigor a bandeira vermelha tipo 2, por isso a taxa é de R$ 3,50. Quando está amarela, a taxa extra é de R$ 2,00. Já quando a bandeira está verde, nenhuma taxa é cobrada. No mês passado, Janira conseguiu diminuir o consumo de energia da casa dela de 200 kWh para 100, resultado de pequenas atitudes do dia a dia. Reduzindo o consumo da energia no chuveiro, na máquina de lavar, nas lâmpadas, a gente trocou as lâmpadas para econômicas, não estamos mais passando roupa. Esquentamos a água durante o dia, porque fica o reservatório de água por conta do calor e pelo consumo de água, e as crianças tomam banho no balde com água quente, não precisa usar o chuveiro. Em vez de 5 banhos, reduzimos para 3. E assim a gente vai fazendo, não estamos usando mais forma, essas coisas de assar carne na energia, nada. Para ela, o sistema de bandeiras ajuda a conscientizar a população. É bem significativo esse valor, né? Às vezes você pensa assim, não é nada, mas se você chega no fim do mês, se você não tem, e se você tiver uma consciência, você vê que não vamos ter água, não vamos ter energia daqui um futuro bem próximo, né? De acordo com este advogado, o sistema de bandeiras é um estímulo para o consumo consciente de energia e protege as concessionárias que prestam o serviço em nome da União. O Estado brasileiro se comprometeu com essas distribuidoras a manter um equilíbrio contratual. E quando a União firma esses contratos, firma com fundamento na soberania do Estado, ou seja, nos representando a todos e com vistas a manter um interesse público protegido, qual seja o fornecimento de energia elétrica, é necessário que todos nos responsabilizemos por ela e é por isso que todos pagamos um pouco a mais em determinado período e depois esse valor pode cair. Qual foi a primeira lei significativa para o direito agrário no Brasil? No Saber Direito desta semana, você vai aprender também sobre o combate à utilização de terras improdutivas e a proteção ao trabalhador rural. O professor de Direito Agrário e procurador de Goiânia, Divo Augusto Cavadas, fala sobre a função social da propriedade rural, reforma agrária, desapropriação, latifúndios e uso capião. É no Saber Direito, de segunda a sexta, às 8 da manhã e às 11h30 da noite. Nós vamos voltar agora ao Senado Federal com a repórter Viviane Novaes, que acompanha a análise do afastamento de Aécio Neves. Viviane? Olha, William, a votação começou agora há pouquinho. Aliás, ela vai começar daqui a pouquinho. Os partidos estão fazendo o encaminhamento para a votação.
Há menos de 5 minutos terminaram de falar 10 senadores contra e a favor da decisão do Supremo Tribunal Federal de afastar o senador Aécio Neves e determinar o recolhimento noturno. Bem, nós estamos aqui acompanhando então ao vivo o início dessa votação, que vai ser na seguinte forma: os senadores vão votar sim para manter a decisão da primeira turma de afastar Aécio Neves e não para derrubar o afastamento. Vale lembrar que o senador Aécio Neves é acusado de pedir e receber R$2 milhões à JBS para pagar advogado de defesa na Operação Lava Jato. Nessa votação são necessários 41 votos dos 81 senadores. Esse número tem que ser atingido, é a maioria absoluta. Se não for atingido, a votação recomeça. O senador Aécio Neves enviou uma carta aos senadores pedindo que ele continue no cargo. A cobertura completa sobre essa votação aqui no Senado, sobre a decisão de afastar ou não o senador Aécio Neves do cargo e manter o recolhimento noturno, você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. William. Ok, Viviane. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.